STF torna o senador Agripino Maia réu por corrupção pela segunda vez. E a segunda turma da corte decide que ministros só terão foro para supostos crimes cometidos no cargo. Polícia Federal cumpre mandado de busca no gabinete e na casa da deputada Cristiane Brasil. Presidente Michel Temer assina decretos que atualizam o Código de Mineração. Cidades na fronteira do Brasil com o Paraguai e Bolívia podem vender importados com isenção de impostos. Kim Jong-un se compromete com a desnuclearização da Coreia do Norte. Empresas organizam confraternização para funcionários assistirem aos Jogos da Copa. Seleção brasileira faz treino aberto para 4.000 pessoas com direito a ovada nos aniversariantes. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Depois do encontro histórico entre os líderes dos Estados Unidos e Coreia do Norte, o presidente americano Donald Trump declarou hoje que vai encerrar as manobras militares conjuntas com a Coreia do Sul. Os Estados Unidos vão suspender os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. O anúncio foi feito após o encontro histórico de Donald Trump com o líder norte-coreano Kim Jong-un. O presidente americano destacou que a suspensão das manobras vai economizar dinheiro. Ele afirmou também que os dois países estão prontos para escrever um novo capítulo de sua relação. Meu encontro com o líder Kim foi honesto, direto e produtivo. Nos conhecemos bem em período de tempo muito limitado. Trump revelou que ele e Kim Jong-un se comprometeram com itens que não estão no acordo que prevê a desnuclearização da Península Coreana. Kim me disse que a Coreia do Norte já está destruindo uma grande instalação de testes de mísseis. Isso não está no documento assinado. Concordamos com isso após a assinatura. As negociações sobre a aplicação do documento começarão na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos afirmou que está disposto a viajar no momento correto a Pyongyang e a convidar Kim Jong-un para ir até a Casa Branca. Vários países reagiram à promessa da Coreia do Norte de acabar com o programa nuclear. A China, maior aliada da Coreia do Norte, celebrou a reunião dizendo que foi o começo de uma nova história. A Coreia do Sul, cujo líder se comoveu ao ver o encontro pela televisão, qualificou o acordo de um acontecimento histórico que põe fim à Guerra Fria. O governo do Japão expressou o desejo de que a Coreia do Norte se comporte como um país responsável. Já a União Europeia classificou o encontro como um passo crucial que envia um claro sinal à desnuclearização da Coreia. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU saudou a declaração conjunta e disse que está preparada para realizar atividades de verificação na Coreia do Norte. A Rússia e o Irã também aprovaram o encontro. O presidente Michel Temer assinou hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, um decreto que atualiza o Código de Mineração. Temer assinou mais um decreto que traz novas regras para compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O decreto que trata da compensação estabelece que os municípios não produtores que sofrem impacto da mineração recebam 15% pela exploração de recursos minerais. Em contrapartida, as empresas que exploram os minérios têm que pagar uma compensação. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o setor mineral pagou cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais de compensação financeira no ano passado. O setor, em 2017, teve um superávit de 23,4 bilhões, tendo um crescimento de 30% no ano. Outro ponto do decreto prevê que a Agência Nacional de Mineração discipline, por meio de uma resolução, o aproveitamento de rejeitos e resíduos minerais.
Por se tratar de um recurso finito, a decisão deve obrigar as mineradoras a fecharem minas. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, afirmou que o setor de mineração representa 4% do produto interno bruto do país. Para Moreira Franco, as mudanças na distribuição da Cefem ajudam a repartir a riqueza do país. Fazendo justiça, repartindo a riqueza do país, cobrindo eventuais desgastes em função da exploração. O decreto atualiza o Código de Mineração e traz exigências ambientais mais rígidas, como a previsão expressa da responsabilidade do minerador de recuperar áreas degradadas. Pela Constituição, as jazidas e os depósitos minerais são bens da União. A atividade de mineração é autorizada sob o regime de concessão pública. O presidente Michel Temer afirmou que o setor da mineração contribuiu muito para o desenvolvimento do Brasil. É um ato que deu sentido, deu significado, deu substância a um setor importantíssimo do nosso país. Desde o descobrimento do Brasil, que se dizia a terra que é fértil e com extraordinárias riquezas, evidentemente minerais. E o dia foi agitado no Supremo Tribunal Federal com várias decisões importantes. Entre elas, a primeira turma do STF entendeu que ministros do governo só serão julgados na corte se o suposto crime for cometido em razão do cargo e no exercício da função. Veja essa e outras notícias do STF. Os ministros da primeira turma decidiram enviar para a primeira instância da Justiça de Mato Grosso uma investigação sobre o ministro da Agricultura e senador licenciado Blairo Marge, do PP, e um conselheiro do Tribunal de Contas matogrossense. De acordo com os ministros, as acusações se referem à época em que Blairo era governador do estado. A suspeita é de corrupção ativa por suposta compra de uma vaga no Tribunal de Contas do estado. A assessoria do ministro afirmou que a denúncia causa profunda estranheza e indignação, porque, segundo a nota, o caso já foi arquivado pelo STF. A decisão desta quarta-feira amplia um entendimento firmado em maio, quando o Supremo decidiu restringir o foro privilegiado de deputados federais e de senadores a crimes cometidos no exercício do mandato e em razão da atividade parlamentar. Já na segunda turma, os ministros aceitaram uma denúncia contra o senador Agripino Maia, do Democratas. O político é acusado pela suposta prática de corrupção, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. De acordo com a denúncia, Agripino recebeu propina de pouco mais de R$1 milhão de um empresário para execução de um contrato para a inspeção veicular ambiental em Natal, no Rio Grande do Norte, berço político do senador. A decisão do Supremo foi apertada, 3-2. Em nota, o senador afirmou que o placar do julgamento mostra a fragilidade da denúncia e que está seguro de que vai comprovar que os fatos não são verdadeiros. O polêmico deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, conseguiu uma vitória no Supremo. Ele foi absolvido do suposto desvio de salários de funcionários do gabinete dele na Câmara. Por unanimidade, os 5 ministros da segunda turma concluíram que não havia provas do crime e, com isso, inocentaram o parlamentar e o irmão dele, que também era acusado. Vladimir Costa se tornou conhecido nacionalmente no ano passado, após fazer uma tatuagem com o nome do presidente Michel Temer no ombro. Recentemente, ele se envolveu em outra polêmica em agredir uma pessoa durante um ato público. E um pedido de vista do ministro Luiz Fux adiou a decisão da primeira turma sobre o bloqueio de bens do senador Aécio Neves, do PSDB. Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber foram favoráveis à medida. O sequestro de bens seria no valor de R$1,6 milhão, caso o senador seja condenado no processo do caso da JBS. O relator, ministro Marco Aurélio Mello, já tinha votado contra a medida. A denúncia contra Aécio tem como base a delação de executivos da JF divulgada em 2017, quando o tucano foi flagrado pedindo R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Aécio afirma que o dinheiro seria usado para pagar despesas com advogados, mas que seria um empréstimo, sem contrapartidas.
E veja a seguir, a deputada Cristiane Brasil é alvo de operação da Polícia Federal. E ainda, centenas de fãs assistem treino aberto da seleção brasileira em Sochi. A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho. O alvo dessa vez foi a deputada federal Cristiane Brasil, filha de um dos envolvidos da primeira etapa da operação, o presidente do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson. Foram 3 mandados de buscas em endereços relacionados à deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. No apartamento onde ela mora, na capital fluminense, a Polícia Federal chegou pouco depois das 6 da manhã. A PF também esteve no apartamento funcional da parlamentar em Brasília. Os policiais ainda vasculharam o gabinete da deputada em busca de documentos. Na segunda fase da Operação Registro Espúrio, a polícia aprofunda as investigações sobre a suspeita de fraude na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho, que seriam concedidos, segundo os investigadores, de acordo com entidades que tivessem ligações políticas, tanto com o PTB quanto com Solidariedade. Durante as investigações, os policiais encontraram conversas em um aplicativo de celular que apontam que Cristiane Brasil teria indicado Renato Araújo para o cargo de coordenador de registros sindicais do Ministério do Trabalho. Araújo foi preso e exonerado um dia após ser deflagrada a primeira fase da operação. Agora, com as novas buscas nesta segunda etapa, os policiais querem aprofundar as apurações sobre a suspeita de que a deputada tenha participado da fraude. Na primeira fase da operação, há 2 semanas, o pai da deputada, Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi investigado. Jefferson foi o delator do mensalão. Ele teve o mandato de deputado cassado e foi condenado em 2012 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do ex-deputado, mas o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou, alegando que há indícios de que Roberto Jefferson sabia do esquema, mas não de que foi beneficiado. Além dele, outros políticos também foram alvos da primeira fase da operação. Os deputados Paulinho da Força, do Solidariedade, Wilson Filho e Jovair Arantes, ambos do PTB, e ainda 2 sobrinhos de Arantes. Também foram realizadas buscas em endereços do deputado Ademir Camilo Prates, do MDB, e dos senadores Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, e Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso. No começo do ano, Cristiane Brasil foi indicada pelo pai para ser ministra do Trabalho, mas a nomeação não saiu do papel. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a posse, considerando ofensa à moralidade alguém com problemas na Justiça Trabalhista ser ministra do Trabalho. Ela foi condenada a pagar R$60 mil de dívidas trabalhistas para 2 ex-funcionários. A Advocacia Geral da União e a própria Cristiane recorreram. A batalha judicial passou pela segunda instância, mas em outro processo, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, deu a palavra final e suspendeu em definitivo a posse da deputada. Na época, Cristiane Brasil também foi citada no inquérito que apura suspeita de associação com o tráfico de drogas durante a campanha eleitoral do seu ex-cunhado em 2010. Os 2 foram acusados de pagar a traficantes para fazer campanha num bairro da zona norte do Rio. Outra polêmica foi a gravação em que Cristiane, quando era secretária municipal, mandou os subordinados caçarem votos para ela sob pena de perderem os cargos. As investigações são feitas pela Polícia Federal em conjunto com a Procuradoria-Geral da República. Os mandados foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, que também decidiu outras 2 medidas: proibir a deputada de frequentar o Ministério do Trabalho e de ter contato com outros investigados, inclusive com o pai. Na saída do seu apartamento no Rio, Cristiane Brasil disse que ficou surpresa com as medidas e afirmou que não participa de decisões no Ministério do Trabalho. E não devo nada, tá? A senhora está indo para Brasília? Tô indo trabalhar. Em nota, Roberto Jefferson disse que o PTB apoia o trabalho da Polícia Federal e não participou de quaisquer negociações espúrias no Ministério. Nossa produção não conseguiu contato com a defesa de Renato Araújo.
Há 4 meses da eleição, um sentimento domina o eleitorado brasileiro: a descrença. A constatação foi feita na última pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha. O levantamento aponta um recorde histórico. Mais de 30% dos eleitores ainda não escolheram nenhum candidato para presidente. Se a eleição fosse hoje, 1/3 da população não votaria em ninguém. Uma pergunta cada vez mais difícil de responder: em quem você irá votar para presidente da República? O senhor já escolheu seu candidato a presidente da República? Ainda não. Por quê? Qual a grande dificuldade? A qualidade, os nomes, por enquanto sem essa indecisão. Acho que tem pouca opção, né? Parece que é tudo a mesma coisa, são todos iguais. Falta de escolhas, não tem nenhum com uma proposta assim completa o suficiente para me convencer, e acho que vai convencer muitos brasileiros. Muitos atacam só uma área ou se preocupam mais em atacar os adversários do que elaborar propostas que possam convencer os cidadãos. A última pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em todo o país revelou o desânimo do brasileiro em relação às eleições que acontecerão em outubro. Foi o primeiro levantamento de opinião pública após a greve dos caminhoneiros. Foram ouvidos 2.824 eleitores de 174 municípios do país. E o que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi um dado nunca visto no país. Há 4 meses das votações, uma grande parcela dos eleitores não tem candidato definido. Em anos anteriores, nesse período pré-eleitoral, o índice de pessoas que ainda não tinham escolhido o candidato girava em torno de 8%. Agora, em 2018, segundo a última pesquisa do Datafolha, o número já chega a 33%. O que significa dizer que se a eleição fosse hoje, 1/3 do eleitorado não votaria em ninguém. Em comparação com eleições de anos anteriores, essa começa muito diferente, porque nunca houve tantos eleitores sem candidato, tantos eleitores pretendendo votar em branco ou anular o voto, e nunca houve uma resistência tão grande aos partidos políticos e aos políticos em geral. Então, esse é um desafio para todos os candidatos e partidos que vão participar dessa eleição. Essa cientista política consultada por nossa reportagem tem uma explicação para esse fenômeno. Segundo ela, a descrença é reflexo da Operação Lava Jato. Os esquemas de corrupção revelados pela ação da Polícia Federal abalaram a confiança dos eleitores nos candidatos. A população não se sente mais representada pela classe política, não há uma ligação com os partidos políticos. Desde 1994 a gente sempre viu uma polarização entre PT e PSDB e agora a gente não vê mais isso, né? A gente não vê representatividade e eu acho que esse número elevado é justamente um reflexo do que foi a Lava Jato, né? Essa grande exposição da corrupção, e as pessoas não se sentem mais representadas por ninguém. A pesquisa do Datafolha também perguntou para os entrevistados qual era o maior problema que o próximo presidente deve resolver. E a saúde apareceu em primeiro, com 20%. Em segundo lugar, a corrupção, com 18%. E em terceiro, o desemprego, 14%. Procuro achar uma não corrupção, né? Acho que é o principal fator, assim, e o que é mais difícil achar, por isso eu não decidi ainda. Eu acho que as áreas principais que nós devemos, que eu pelo menos presto atenção, é a questão de trabalho, é a questão de você pensar na previdência social, é a questão das contas públicas. Então essas são áreas que a gente precisa tomar cuidado. Afinal, o nosso país está na situação que está por causa dessas questões. Em relação aos nomes que se apresentam hoje como pré-candidatos, o Datafolha indica que apenas 2 candidaturas têm eleitorados consolidados nesse momento. A do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba e ficou em primeiro lugar com 30% das intenções de voto, e do deputado federal Jair Bolsonaro, que alcançou o segundo lugar com 19%. São candidatos que têm um eleitorado muito fiel, constante, que não desiste das candidaturas e que defendem os seus candidatos com muita convicção. Por outro lado, o Datafolha faz uma ressalva. 52% do eleitorado ainda não tem convicção da posição que assumirá em relação ao pleito. Um número expressivo e que pode mudar completamente o cenário.
É necessário um discurso positivo, um discurso que deixe de lado a temática do medo, que tire o medo das pessoas, que diga para elas que as coisas vão dar certo, que a política vai resolver sim os problemas que a gente está enfrentando. Esses embates e agressividade que a gente vê na política, isso tem que ficar de lado. Assim, o que as pessoas querem é saber, entender e serem convencidas de que as coisas vão dar certo através do voto. Mas resumindo, está difícil para escolher? Muito, muito difícil. Ponta Porã e outras 6 cidades de Mato Grosso do Sul, localizadas na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, já podem instalar lojas e vender produtos nacionais e importados com isenção de impostos. A medida também beneficia mais 25 municípios localizados em outros 7 estados. Pedro Juan Cabaleiro, cidade que fica na fronteira do Paraguai com o Brasil, é conhecida como o paraíso dos importados. Aqui, basta qualquer brasileiro atravessar uma rua para chegar ao país vizinho e se deparar com praticamente todo tipo de mercadoria. Eletrônicos, eletrodomésticos, perfumes, roupas, enfim, centenas de produtos que vêm de várias partes do mundo e abastecem desde as gigantes lojas de departamentos até os camelôs. A cota para os brasileiros comprarem importados no Paraguai, sem pagar impostos, é de $150, cerca de R$600. Quem ultrapassa a cota tem que pagar a diferença na alfândega. Com uma carga de tributos bem menor e a facilidade para a importação, o comércio paraguaio consegue, na maioria das vezes, vender com preços bem mais atrativos que as lojas do lado brasileiro da fronteira. Depois de 5 anos de aprovação da lei, finalmente a Receita Federal publicou normas para a implantação de free shops, as chamadas lojas francas. Agora, os comerciantes brasileiros de Ponta Porã e de outras 6 cidades de Mato Grosso do Sul, que ficam na fronteira da Bolívia e do Paraguai, podem comercializar produtos nacionais importados isentos de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e outros tributos federais. A expectativa da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã é que ainda este ano sejam iniciados os trâmites para a implantação dos primeiros free shops na cidade. Na verdade, isso é uma luta de mais de 5 anos que a gente vem indo a Brasília, ida e volta da Brasília, trazer esse desenvolvimento para a nossa região. Hoje, na verdade, está dependendo mais, na verdade, dos empresários, que eles procurem Receita Federal, cumpram, na verdade, todas as normativas que precisam para poder montar essas lojas e, com certeza, umas lojas como essa vão desenvolver toda a nossa região. Os requisitos principais para empresários que pretendem implantar os free shops são: venda exclusiva dos produtos que forem autorizados na normativa da Receita Federal, utilização de depósito próprio e patrimônio líquido compatível com a atividade. A cota para a venda nessas lojas, sendo o cliente brasileiro ou estrangeiro, será de $300, cerca de R$ 1.200 por pessoa. Quem comprar acima desse valor vai ter que pagar os impostos sobre a diferença. Com certeza, os visitantes, a população da região toda vai ganhar com tudo isso. Tanto os turistas que estão vindo de fora, quanto também os turistas brasileiros que estão ingressando do Paraguai para cá. Para o diretor da Câmara de Comércio de Pedro Juan Cabaleiro, a instalação dos free shops no Brasil vai beneficiar também o comércio paraguaio. Eu acredito que sim, até porque o consumidor ele vai ter a possibilidade de ter $300 do lado brasileiro e 150 do lado paraguaio, somando para $150 por pessoa. Então eu tenho certeza que vai ser mais um atrativo para a fronteira. A medida também beneficia mais 25 municípios localizados nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá e Acre, que ficam na fronteira do Brasil com outros países da América do Sul. E veja a seguir, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sugere que o fim da dupla função dos ônibus aconteça aos poucos. E ainda a maior feira de videogames do mundo, que acontece em Los Angeles. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou hoje que o fim da dupla função de motorista e cobrador de ônibus deve ser discutido entre rodoviários e empresários. O fim do acúmulo de função é uma das principais reivindicações da categoria, que fez uma paralisação ontem.
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que com o fim do acúmulo de função de motoristas e cobradores, pode criar novos postos de trabalho. Essa dupla jornada já existe, já tem matéria no Supremo de que não deve ser obrigatória. Portanto, os empresários alegam isso. Para mim, que deseja emprego na cidade, que perdeu nos últimos 3 anos 500 mil empregados, para mim seria ótimo. A Câmara de Vereadores votou e eu posso regulamentar a qualquer momento. Agora, preciso que seja feita de maneira escalonada com os empresários que hoje estão vivendo um problema sério de viabilidade econômica. Só nesses últimos meses fecharam 14 empresas. E fechando empresa, aí sofre o trocador, sofre o motorista, sofre o passageiro, porque não tem ônibus para ninguém. Então é um assunto que nós vamos continuar debatendo hoje, mas graças a Deus eles atenderam o nosso pedido de suspender a greve e voltar a trabalhar. O Rio de Janeiro está em crise grave. Portanto, a única maneira de vencer uma crise é trabalhando, é aumentando a produtividade, não é quebrando ônibus, com vandalismo, parando de trabalhar. Isso prejudica a todos. Então, eu quero agradecer a eles por terem voltado ao trabalho e vamos discutir com os empresários e com eles a volta do trocador, que, repito, é do meu maior interesse, mas que precisa ser feito de maneira viável, com sustentabilidade. Após a reunião com representantes da categoria, a greve foi suspensa por 24 horas. Os rodoviários, a princípio, aceitaram a proposta de aumento salarial de 7%, mas ainda querem que o prefeito regulamente a lei que acaba com a dupla função. O Ministério da Fazenda informou nesta terça-feira que a greve dos caminhoneiros provocou um prejuízo de quase 16 bilhões de reais. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A estimativa do governo leva em consideração todos os efeitos da greve para a economia, como a queda na produção industrial e na arrecadação de impostos. O prejuízo, no entanto, pode ser ainda maior. Segundo o Ministério da Fazenda, a conta do governo é conservadora e mais efeitos da paralisação deverão ser sentidos no Produto Interno Bruto, que é o valor de todas as riquezas produzidas no país. E a Associação Brasileira de Shopping Centers também divulgou um balanço sobre a greve do setor de transporte. O fluxo de visitantes nos centros de compra caiu 2,29% em maio, ante o mesmo período de 2017. Regionalmente, o Sudeste teve o pior desempenho, com uma redução de 3,92% no número de consumidores. O prejuízo para os lojistas, no entanto, não foi estimado pela entidade. Com a recuperação da economia, os banqueiros têm bilhões de motivos para sorrir. Segundo o levantamento do Banco Central, o lucro dos maiores bancos do país com empréstimos subiu 14% e atingiu a impressionante cifra de 57 bilhões de reais. O resultado é mais um ingrediente em meio à polêmica em torno da concentração bancária. Representantes da indústria têm questionado os lucros exorbitantes das instituições financeiras e cobram uma redução na margem de lucro dos bancos. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira. A moeda norte-americana caiu 0,52% e encerrou o dia cotada a R$ 3,708 na venda. Participantes de uma audiência pública no Senado criticaram a política de preços da Petrobras. O tema foi debatido hoje na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Participaram do debate representantes do governo, de sindicatos, de trabalhadores e empresas da área. Pouco mais de 2 semanas depois da greve dos caminhoneiros, a situação nos postos já se normalizou. Por decisão do governo, os estabelecimentos precisam divulgar o valor antigo e atual do diesel. Demanda até um pouquinho maior, parece que os caminhoneiros ainda aguardam alguma posição para melhorar mais ainda. Está um pouco fraco. Mas o problema é o abastecimento de gás de cozinha. Estoque lá hoje, quando eu saí do depósito hoje, tinha 100 bujões no pátio só. Geralmente esse estoque é quanto? 380. Já estou rodando desde as 8 horas da manhã para todo lugar. O representante da Petrobras afirma que a estatal é responsável apenas por parte do preço dos produtos oferecidos aos consumidores.
Também é preciso levar em consideração a carga tributária e a margem de lucros dos revendedores. No caso do diesel, 55% do preço percebido pelo consumidor final cabe à Petrobras, né? Então hoje um preço de R$ 2,03 seria o preço da Petrobras, ou seja, o preço que é percebido na bomba é praticamente o dobro disso. Mais especialistas que participaram da audiência pública no Senado criticaram a política de preços da Petrobras. Por que é que a Petrobras pratica preços lucros de 150%? Para servir a quem? Sem tributos, o povo brasileiro, na gestão Pedro Parente, pagou pelo diesel 40% a mais que o consumidor americano. O papel central não é o parlamento, não é o governo em si. Alguém precisa cuidar da política de preço e, a meu ver, não pode ser a Petrobras que tem que ficar com isso na mão. O grande desafio nosso aqui nessa audiência pública, Fernando, é discutir com a Petrobras, com a ANP, essa questão dos custos. A gente queria que a Petrobras abrisse, mostrasse quanto está sendo o lucro. A maior feira de videogames do mundo abriu as portas para o público hoje em Los Angeles. Milhares de pessoas são esperadas no evento que em 2 dias vai apresentar as últimas novidades tecnológicas. Uma verdadeira multidão aguardava ansiosamente para acessar os portões do Centro de Convenções de Los Angeles. A E3, maior feira de eletrônicos do mundo, finalmente abriu as portas ao público depois de 3 dias de conferências com fabricantes de games e eletrônicos. Desenvolvedores, influenciadores digitais e executivos da indústria de games e computação ficam ainda mais próximos durante os diversos shows, palestras e experimentações realizados aqui. Gigantes como Nintendo e Microsoft vão lançar novos produtos na feira. Mais de 60 mil pessoas devem passar pela E3. A Electronic Entertainment Expo vai até a próxima quinta-feira. E veja a seguir, empresas se preparam para que os funcionários assistam os jogos da Copa durante o expediente. E ainda a história de amor de um casal que namora à distância, graças à tecnologia. Faltam apenas 2 dias para a Copa do Mundo e muita gente ainda não sabe como vai fazer para assistir os jogos. Mas uma empresa de São Paulo conseguiu resolver esse problema de uma forma bem criativa. O clima por aqui já é de Copa do Mundo. Essa startup em São Paulo ganhou as cores verde e amarelo e já está preparada para torcer para a seleção brasileira. Tudo foi preparado para que os funcionários assistam o Mundial durante o expediente. A gente dá muita liberdade hoje para o funcionário decidir o horário que ele vai fazer e se ele vai fazer home office ou não. No dia dos Jogos do Brasil, a gente resolveu incentivar as pessoas a virem para a empresa e assistirem aqui com a gente. E durante as partidas, o pessoal terá direito até a um lanchinho. Afinal, torcer de barriga vazia não dá, né? Comes e bebes, né, pipoca. Se o jogo for de manhã, um menu diferente, né, com suco, com café da manhã. É neste espaço aqui que os funcionários vão assistir aos jogos da seleção brasileira. E já está tudo preparado. Tem corneta, tem balão, bandeirinhas. E sabe aquele ditado? Um olho no peixe e o outro no gato? Por aqui vai ser mais ou menos assim. O pessoal vai ficar com um olho no telão e o outro aqui, olha, no computador. Reunir todo mundo, cria uma atmosfera diferente até pro dia a dia de trabalho, e a possibilidade da gente estar aqui trabalhando e compartilhar esse sentimento de torcida, eu acho bem interessante. Gosto bastante de futebol e, curti demais assim, a ideia da empresa de realmente abraçar esse clima da Copa, né? Então é legal ver a decoração e saber que a gente vai poder trabalhar e poder ficar de olho nos resultados, poder acompanhar o Brasil. A gente põe na pausa, dá uma comemoração, um grito de comemoração, mas para o atendimento a gente não consegue, mas a gente dá essa
essa dividida aí entre assistir, comemorar e atender o cliente. Dá para colocar o telefone no mudo para gritar gol? Dá sim, que o cliente não vai saber que a gente está comemorando. Muitas empresas entendem essa paixão do brasileiro pelo futebol. Por isso, terão esquemas especiais durante a Copa. Uma pesquisa apontou que 41% vão liberar os colaboradores nos horários de jogos. 30% terão aparelhos de TV para que os funcionários assistam às partidas. E 6% não terão expediente. E mesmo que seja nesse ambiente corporativo, a gente tem certeza que torcida não vai faltar. As redes sociais e aplicativos de celulares têm sido os principais pontos de encontros de quem namora à distância. Você vai ver agora a reportagem de um casal que, mesmo estando longe, consegue viver uma linda história de amor. Afinal, o que é o namoro? O dicionário diz que é um relacionamento entre pessoas que se gostam e que querem ficar juntas. Então, como pode o casal manter-se tão apaixonado, mesmo a quilômetros de distância? Essa história que vamos conhecer mostra que mesmo com as inconveniências da separação e da saudade, tem muita gente que consegue ser feliz. Nos dias de hoje, o contato entre pessoas que namoram à distância está muito mais fácil. Os pombinhos podem conversar e se ver pelo computador e também pelo celular. Se antes a distância já não era desculpa para viver um grande amor, agora, com as tecnologias, menos ainda. Letícia que o diga. Ela mora em Dourados, a 130 quilômetros da cidade de Amambai, onde vive o namorado Jean. Os dois se conheceram pessoalmente, mas depois, para se ver, só assim, pela internet. A gente namora faz 2 anos e 8 meses e a gente se conheceu num retiro da igreja. A gente estava lá no retiro, se viu, só que a gente não conversou nem nada. E depois de um tempo, por causa das redes sociais, a gente se aproximou, conversou e aí estamos juntos até hoje. A estudante chega cedo ao trabalho e antes de pegar no batente, ou entre um intervalo e outro, se conecta com o namorado. Eles se veem e se falam todos os dias, mas pessoalmente só 1 ou 2 vezes por mês. E quando acontece, é cheio de surpresas. Assim, já estão há quase 3 anos. É difícil, principalmente no começo, onde você quer estar perto o tempo inteiro. Com o tempo você vai se acostumando, mas assim, você não pode viver momentos que você queria estar vivendo perto, igual é Dia dos Namorados, e a gente não vai passar junto. A gente se viu só final de semana, pela rotina, então a gente durante a semana não consegue se ver, então algum aniversário, alguma coisa a gente tem que estar suprindo em outros momentos. Mas com o tempo você vai se acostumando, o sentimento consegue permanecer junto à união, essa vontade de querer estar sempre junto e tal, então o sentimento fica mais forte. Para Jean foi ainda mais difícil. Ele conta que precisava arrumar tempo para a família, para a namorada e principalmente para os estudos no Paraguai, onde se formou em medicina. Hoje está um pouco melhor, mas a distância ainda os separa. A gente se via geralmente cada 15 dias, porque eu tirava um final de semana para vir ver minha família, daí o outro eu ia ver ela, né? Daí assim eu me dividia, um final de semana com ela, outro final de semana com a minha família. Daí estudava durante a semana para adiantar, para ter o final de semana livre para ver eles. Para manter uma rotina de namoro, mesmo tão afastado, é preciso bastante criatividade. E aí que entram as tecnologias, que ajudam muito os casais apaixonados. A gente conversa praticamente o dia inteiro para tentar se sentir um pouco mais próximo um do outro, né? Então, tentando se incluir no dia a dia um do outro. Então, a rede social é o que faz a gente estar próximo um do outro mesmo. Relacionamentos como o de Letícia e Jean parecem improváveis. Para alguns, até impossíveis. Mas o amor mostra que não há distância que impeça um casal apaixonado de ser feliz e viver um lindo romance. Amor, você foi a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Te pedir namoro foi a melhor decisão que eu já tive. E
e quero construir minha vida agora daqui pra frente com você. Todos os meus sonhos são com você e eu te amo muito. E cada dia quero te amar mais e mais. Amor, feliz Dia dos Namorados, te amo muito, agradeço muito a Deus por ter colocado você na minha vida e espero que a gente fique junto pra sempre. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.